Muito bem. Boa noite a todos. Deixa eu apresentar então a família. Sheila e eu somos casados há 21 anos e meio. Crescemos juntos na mesma igreja. Ela é filha do meu pastor. Então, quando eu fui para o seminário, eu tinha que garantir o ministério. Nós nos conhecemos desde criança, crescemos juntos na mesma igreja. E o Senhor nos uniu e depois nos deu 3 filhos. O campeão paulista de 2017 está ali, 2018, só com muita fé. O Isaac tem 18 anos, começou a faculdade esse ano. A Belinha tem 15. E aí depois Deus nos deu a Sarinha. Não estávamos planejando, mas estava no plano de Deus. E eu agradeço a Deus pela nossa família, e nós temos servido juntos, como o pastor Fabrício mencionou, ali em São José dos Campos, no Templo Batista Bíblico, já há mais de 11 anos, agora quase 12 anos, que nós estamos ali na cidade servindo ao Senhor. Muito bem, nós vamos continuar no capítulo 1 de Colossenses. O Sacha trouxe para a gente essa realidade de como a maturidade adquirida tem que apontar para a gente além da nossa vida. Porque quando aponta para Jesus, aponta para além da nossa vida. Mas eu queria olhar com vocês um desejo. Um desejo que o apóstolo Paulo tinha em favor da igreja. Um desejo que o apóstolo Paulo tinha em favor de cada salvo. Um desejo que o apóstolo Paulo tinha, e eu tenho certeza que é o desejo de Deus em relação a cada um de nós. Se você consegue trazer à sua mente aquilo que nós acabamos de ouvir na exposição que o Sacha fez, eu não vou repetir, mas temos que considerar que toda a nossa condição, o nosso passado, a nossa história, ela tem a ver com o que Deus ainda vai fazer em nós e através de nós. E para que a gente entenda isso e perceba isso, há uma oração logo no começo da carta aos Colossenses, que traz para nós esse entendimento de um desejo que o Senhor Deus tem sobre as nossas vidas e que tem a ver com a maturidade espiritual. Por que que nós falamos sobre maturidade espiritual? Porque o pior lugar que qualquer um de nós possa estar na vida é a superficialidade. Não existe lugar pior do que sermos superficiais, nos acostumarmos com a superficialidade e nos acomodarmos a ela. Essa oração que o apóstolo Paulo faz é uma oração em favor de salvos que buscam e desejam profundidade espiritual. A oração dele diz assim, Colossenses 1, a partir do versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu coloquei até o verso 12 ali, mas eu li até o 14. Paulo tinha notícias daquela igreja, e agora escreve àqueles irmãos
E na introdução da sua carta, que tinha como interesse corrigir alguns desvios doutrinários que envolviam Jesus, Paulo vai orar por eles. Havia ali dentro daquela igreja um crescente ensino errado, que negava o entendimento claro acerca de Jesus Cristo. E quando Paulo vai corrigir isso, ele traz àquela igreja o valor do que significa amadurecimento espiritual. E introduzindo esse ensino, ele faz essa oração que nós acabamos de ler. E essa oração que nós acabamos de ler, ela pode ser pensada da seguinte maneira: a oração por profundidade espiritual nos faz evitar uma vida superficial. O que seria uma vida superficial? Seria, primeiro, uma vida onde nós não estamos nem representando, nem refletindo a imagem de Cristo. Uma vida superficial pode ser aquela vida em que nós nos acostumamos com um padrão de vida que ainda não chegou à estatura de Cristo. Uma vida superficial pode ser simplesmente uma vida que parou pelo caminho por causa da sua história, por causa das suas dificuldades, por causa das suas lutas. Mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus não quer que a gente pare pelo caminho porque enfrentamos alguma dificuldade, porque alguém nos contou uma história que não é correta, ou porque alguém nos ensinou acerca de Cristo de uma maneira incompleta. Deus quer que a gente continue no progresso da nossa fé, que a gente continue avançando. E para nós avançarmos, nós precisamos entender qual é o próprio desejo de Deus para as nossas vidas. Então, apesar de haver uma ênfase aplicativa em pensarmos na oração, interprete a ideia da oração como a ideia do próprio desejo que nós temos que ter por uma busca por uma profundidade espiritual. A maturidade espiritual, ela não vai ser alcançada de uma maneira que a gente não faça nada e ela caia no nosso colo. Nós precisamos desejá-la, nós precisamos buscá-la. E aqui então, eu diria que podemos até usar a oração que o apóstolo Paulo fez e tomá-la para nós, como a nossa oração, como o nosso desejo. Por quê? Porque nós sabemos que a oração por profundidade espiritual move em nós um desejo de evitar essa superficialidade. Qual é a oração? Nós lemos aqui um trecho. Mas nesses versículos que nós lemos, do 9 até o 14, há apenas um pedido. Na estrutura em que o apóstolo Paulo faz essa oração e escreve a carta para nós, há apenas um pedido. E todo o restante está relacionado a esse pedido. Agora, eu quero me concentrar apenas nesse pedido. E amanhã pela manhã, se o Senhor permitir, nós então vamos olhar tudo que está em torno desse pedido principal. O pedido está aí no versículo 9. Que o Senhor nos transborde do pleno conhecimento da sua vontade. Se você olhar para o início do versículo, Paulo está contando para aqueles irmãos, para aquela igreja, acerca da oração que ele fez por eles, acerca do desejo que ele tinha por eles. E ele começa dizendo assim: por esta razão. Qual é a razão? Do que Paulo está falando? Versículo 3 até o versículo 8, nós encontramos um trecho inicial dessa devoção de Paulo em relação àqueles irmãos. Versículo 3, ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Quando eu lembro de vocês, eu sempre sou grato a Deus. E ele diz por quê, verso 4: pois temos ouvido falar da fé
que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho, que chegou até vocês. Paulo, quando lembrava daqueles irmãos, ele dizia: vocês são um povo maduro. Vocês estão produzindo frutos. Há uma fé ativa. Há um amor ativo. Há uma esperança ativa. E sempre que eu me lembro de vocês, eu sou grato a Deus por essa razão. Paulo diz que isso era tão intenso na vida de uma igreja que era muito nova, que no final do verso 6 ele diz: por todo o mundo, este evangelho que vocês têm vivido vai frutificando e crescendo, como ocorre também entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus. O verso 7, que foi até mencionado pelo Sacha: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador. Ou seja, Paulo não ora por um grupo de pessoas que eram superficiais. Não ora por um grupo de crentes que não estavam progredindo. Ele ora por pessoas que já estavam andando com Deus, que já amavam a Deus e que tinham desejo por maturidade espiritual. Eu não conheço vocês, alguns já estivemos juntos, mas a maioria não. Mas eu imagino que a razão pela qual vocês estão aqui é a razão de buscarem conhecer mais o Senhor, amém? Estou certo? É claro que há uma interação de conhecer outras pessoas, de poder compartilhar da vida com outras pessoas. É claro que há a viagem, há o lazer, há tudo que a gente desfruta aqui num hotel como esse. Mas eu sei que você está aqui porque você quer conhecer mais do Senhor. Que você precisa conhecer mais do Senhor. E é isso que Paulo está dizendo para nós aqui. Ele não está orando por alguém que não conhecia a Deus ou não tinha interesse em Deus. Mas ele estava orando por alguém que já conhecia a Deus. Mas ele propõe então um padrão que é além do que normalmente se pensa. Por essa razão, a razão de vocês estarem progredindo na fé, desde o dia em que eu ouvi o que está acontecendo aí no meio de vocês, eu não cesso de orar. Eu oro regularmente por vocês. Paulo podia ficar tranquilo. Eu vou gastar mais tempo orando pela igreja de Corinto, afinal de contas aquele pessoal lá é jogo duro. Eu vou gastar mais tempo orando por aqueles que estão fracos. Mas ele, mesmo sabendo do bom testemunho deles, continua incessantemente orando por eles. E aí ele diz acerca do que ele estava orando. Nós não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam transbordados do pleno conhecimento da vontade de Deus. É interessante que Paulo não ora para que eles fizessem alguma coisa para serem transbordados. Porque a estrutura com que ele apresenta esse pedido é uma estrutura que aquelas pessoas, aquela igreja e nós somos o objeto da ação. Nós recebemos a ação. É Deus quem nos transborda do pleno conhecimento da sua vontade. Não é algo que nós fazemos. Porque a voz construída em torno dessa expressão, ela fala de algo que nós recebemos. Recebemos uma oportunidade clara de sermos transbordados do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda
sabedoria em todo entendimento. O conceito de sabedoria no Antigo Testamento era aquele conceito do modo de viver. O temor do Senhor é o princípio do saber, Provérbios 1:7. É por essa razão que os loucos desprezam, porque eles não temem ao Senhor. O louco não é louco porque ele não tem sabedoria, ele é louco porque ele não teme ao Senhor. Ele despreza o temor do Senhor. Transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus significa transbordar do conhecimento do próprio Deus. Porque ninguém conhece a vontade de Deus sem conhecer a Deus. Sem andar com Deus. Sem viver na presença de Deus. E ele diz do pleno conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento, com essa capacidade de entender e avaliar. E aqui então vai entrar para nós a nossa aplicação. Eu não consigo imaginar profundidade espiritual sem oração. Paulo demonstra o seu desejo. Se ele estivesse aqui hoje à noite, representando tudo o que significa a sua autoridade dada por Deus na instrução do povo de Deus, diria, sabe o que eu oro por vocês, sabe qual é a razão que eu oro por vocês? Eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Sabendo andar em sabedoria e ter capacidade de interpretar e avaliar e discernir aquilo que é agradável ao Senhor e aquilo que não agrada a Deus. A oração do apóstolo Paulo tem para nós aqui uma dinâmica dupla. Porque o conteúdo da oração deve ser o nosso desejo. Deve ser a nossa vontade. A descoberta e o desenvolvimento de uma maturidade espiritual deve ser aquilo que move as nossas vidas. Quando nós chegarmos à maturidade, à plena estatura de Cristo, como diz o texto de Efésios, nós vamos chegar por meio de um compromisso de deixarmos o Senhor fazer transbordar em nós a sua própria vontade. E para que Deus faça transbordar em nós aquilo que Ele é e a sua vontade, a sua palavra, nós precisamos tirar de nós aquilo que só pertence a nós. Porque mais à frente em Colossenses 3, Paulo diz que a nossa identidade está firmada em Cristo. É Cristo que vive em nós. Não é Cristo que tem que me acompanhar porque agora eu sou salvo. Mas sou eu que tenho que viver a vida de Cristo porque agora eu sou salvo. Ser transbordado do pleno conhecimento de Deus e da vontade de Deus tem esse primeiro lado, que é um lado de desejarmos aquilo que Deus deseja para nós. E Deus não quer que nenhum de nós fique pelo caminho. Deus não quer que nenhum de nós pare pelo caminho. Nós temos as nossas histórias e como nós acabamos de ouvir na outra parte aqui desse capítulo 1 de Colossenses, a história de Cristo para ser vivida e vista em nós tem que significar que nós vamos continuar progredindo. Sabe qual é o outro lado dessa oração? É pensarmos na própria oração, como oração. Porque se nós avaliarmos as nossas orações, na maior parte do tempo, são extremamente idólatras. Nós oramos desejando coisas e coisas e coisas com muita facilidade.
A concentração das nossas reuniões de oração, dos nossos grupos de oração, dos compartilhares de oração no WhatsApp, normalmente estão ligadas a questões materiais e físicas. Eu não estou dizendo que não deveríamos orar por essas coisas. Mas se quando falamos de oração, a nossa única concentração está nessa direção, alguma coisa está errada. Se você fizer um estudo sobre as orações que o apóstolo Paulo fez, na carta aos Efésios, aqui em Colossenses, Tessalonicenses, um trecho em Romanos, você vai descobrir que ele sempre está concentrado em Deus, no interesse de Deus e do reino de Deus. E nós nos perdemos nessa questão da oração, porque a nossa concentração fica muito em torno daquilo que nós queremos, independente do reino do Senhor. E nós não vamos adquirir maturidade espiritual, sairmos da superficialidade, se a nossa concentração for apenas em nós mesmos. Olha alguns exemplos que nós temos, e eu vou começar com o de Jesus. Para Jesus, oração verdadeira era um estilo de vida, não era um desvio à emergência. Jesus não tinha emergências na vida dele. Jesus nunca perdeu o controle. Todo o sofrimento que ele enfrentou foi planejado. Tentaram assassinar Jesus várias vezes antes da cruz. Pegaram em pedras, foram atrás dele. Mas Jesus nasceu para morrer, mas morrer na hora certa e no lugar certo. Jesus não orava porque estava desesperado. Jesus não orava porque estava triste, porque ele era maduro para lidar com o sofrimento, com a perseguição, com as dificuldades que foram impostas na sua vida terrena. Jesus não orava porque não conhecia o Pai, porque ele e o Pai são um. Por que então Jesus orava? É claro que há um elemento didático. Jesus orava para ensinar os seus discípulos a orar. Mas Jesus orava porque o transbordamento do conhecimento do Pai era algo que lhe trazia prazer e bênção, como um homem vivendo aqui na terra. O prazer de estar em comunhão com o Pai, o prazer de poder se derramar diante do Pai, revelava que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha prazer nesse transbordar da vontade de Deus. Oração para ele não era simplesmente um desvio à emergência. Se as coisas vão ficando difíceis, eu vou orando mais. Ela vai aliviando, vai diminuindo a minha oração. Olha o apóstolo Paulo. Aqui ele disse, eu não cesso de orar. Mas se você ler Filipenses, se você ler as outras epístolas, o tempo inteiro nós estamos vendo Paulo orar. E sabe o que me impressiona? Paulo não era um homem à toa, ele era um homem ocupado. Ele tinha uma agenda com as atividades do seu dia muito intensas. E o texto bíblico é inspirado, então ele não está mentindo. Quando ele diz dessa oração que ele fazia com regularidade, é que de fato ele fazia, porque era importante. Lembra-se de Pedro e João? Eles subiam ao templo para a oração da hora nona. Eles estão começando o seu ministério apostólico, Jesus voltou para o céu. Eles têm lá agora cerca de 3.000 pessoas que acabaram de ser salvas. E sabe o que eles vão fazer? Eles não abandonam a sua dedicação à oração. Charles Simeon, ele devotava-se a Deus em oração das 4 às 8 da manhã. Ele não marcava nenhum compromisso antes desse horário. Ele dedicava 4 horas do início do seu dia orando. O transbordamento do conhecimento da vontade de Deus.
John Wesley, talvez você discorde dele nos seus pontos doutrinários, eu discordo. Mas ele gastava 2 horas diariamente em oração por uma razão. Ele julgava que a oração era o trabalho mais importante que havia. E todo o restante da sua agenda diária não poderia acontecer sem que ele primeiro dedicasse tempo diante de Deus. Porque ele precisava conhecer a Deus, mesmo sendo um homem usado como Deus o usava. Martinho Lutero disse assim: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá a vitória o dia inteiro. E eu tenho trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. O lema dele era: aquele que orou bem, estudou bem. Por que esses homens oravam tanto? Há muitas razões. Quero resumi-las em 2. A primeira delas é porque eles entendiam sua ineficiência diante da grandeza de Deus. Exceto Jesus, obviamente, que não tinha nada de ineficiente. Mas todos os grandes homens e mulheres que o Senhor usou nunca foram super-heróis. Nunca foram super-heróis. Eu não gosto do uso da expressão heróis da fé em Hebreus 11. Porque herói é só uma construção humana de superpoderes. O cara foi picado por um inseto, o cara tomou um veneno errado, ou o camarada era só multimilionário, como o Batman, que conseguiu construir uma armadura para ser um herói. E ter uma moto da hora, como aquela moto dele. Aquele carro dele lá. Esses são super-heróis, nós construímos eles. Mas todos os homens e mulheres que o Senhor Deus usou para a sua glória, eram de carne e osso como cada um de nós. Enfrentaram lutas humanas como cada um de nós. Tiveram dificuldades familiares como cada um de nós. Davi teve o próprio filho querendo matá-lo. E por que foram considerados homens de fé que terminaram bem sua carreira? Porque entendiam que sem Deus não era possível ser maduro. E sem a maturidade não era possível cumprir o plano de Deus nesse mundo. Uma outra razão por que oravam tanto é porque entendiam a grande necessidade de um viver em profundidade espiritual. O que nos traz profundidade espiritual não é um grande milagre. As pessoas acham que serão mais fervorosas se acontecer um grande milagre. Uma cura extraordinária, o mar vermelho abrir de novo. No meio de um grande temporal, orar e parar de chover imediatamente. Principalmente se estiver no meio do mar, num barco. Essas coisas, é claro, que impactam, impressionam. Mas profundidade espiritual pode ser experimentada quando nós buscamos conhecer Deus. Esse foi o único pedido que o apóstolo Paulo fez. A oração por profundidade espiritual nos faz evitar uma vida superficial. Se nós entendemos isso, nós entendemos que profundidade espiritual é uma dádiva de Deus. Deus nos dá. Se Deus nos dá o transbordamento do conhecimento da sua vontade, e nós não estamos transbordando desse conhecimento da vontade de Deus, significa que, como filhos de Deus, nós estamos rejeitando uma dádiva dele. Porque é Ele que nos dá. Nós já temos. Já deveríamos ser capazes de continuar caminhando em nossa vida com sabedoria, com entendimento, tendo aquela paz do Senhor que excede todo o entendimento, lidando com os conflitos e as lutas e as dificuldades que a história de cada um de nós impõe sobre nós.
A profundidade espiritual é uma dádiva. Por isso a nossa oração, ela é ativa. Mas o pedido é passivo. Em que sentido? Nós temos que orar, mas é Deus quem vai operar em nós. Porque nós recebemos isso dele. A nossa oração é ativa no sentido de buscar o Senhor e dizer: Deus, eu tenho me perdido tantas vezes em superficialidades. Me concentrado tantas vezes em questões secundárias. E por essa razão não tenho adquirido sabedoria. Não tenho caminhado com um coração satisfeito no Senhor. Não tenho tido entendimento para discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então eu preciso orar com o coração aberto, mas entendendo que eu não produzo isso. É o Senhor Deus quem dá. É Deus quem nos enche com seu conhecimento. É Deus quem nos oferece a sabedoria para tomarmos decisões diárias. É Deus quem tem poder para transformar nossas mentes. Isso significa que quando a nossa oração busca o transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, nós adquirimos sabedoria e discernimento espiritual para lidarmos com todas as áreas da nossa vida. Lidarmos com sofrimento, lidarmos com problemas, tomadas de decisões, falsos ensinos, lidarmos com tudo. Pense em José do Egito. Ele sofre a primeira injustiça quando seus irmãos o vendem. Ele sofre a segunda injustiça quando a mulher do seu patrão mente e ele é preso por causa disso. Ele sofre a terceira injustiça quando aqueles dois caras presos com ele, um deles vai morrer, e o outro que foi beneficiado esquece dele lá na prisão. Em todos esses momentos, o registro bíblico não diz que ele reclamou do Senhor. A única razão que eu penso para isso acontecer era o seu aprendizado acerca de quem Deus é e o que Deus estava fazendo. Em Gênesis 50, se eu não me engano é o verso 20, quando o seu pai morre e os seus irmãos então estão com medo do que ele faria, ele diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Abraão espera 100 anos para ter um filho legítimo da promessa. O Senhor lhe dá Isaac. Isaac cresce. E aí Deus diz assim para Abraão: Abraão, você pega o seu filho, o seu único filho, e você vai sacrificá-lo. Espera aí, Deus. O Senhor nunca pediu um sacrifício humano. Nunca houve na história da humanidade até aqui algum registro que o Senhor tinha pedido um sacrifício humano. Não faz sentido. Abraão não diz isso. O pedido que Deus faz, a ordem, na verdade, que Deus dá a Abraão, era completamente estranha. Completamente estranha. Por que Abraão obedeceu? Porque ele conhecia o Senhor, apesar de não entender exatamente o que Deus estava fazendo naquele momento. Ele tinha a fé de que se Isaac era o filho da promessa e ele morresse, Deus iria ressuscitá-lo. Mas ele não questiona nada disso. Ele simplesmente prepara-se para a viagem. No dia seguinte, logo pela manhã, eu tenho a impressão que ele não contou isso para Sara. O texto não fala disso. Mas eu tenho a impressão que ele não contou isso para Sara. Pensa só. Ele chega lá e diz: Sara, você não sabe o que Deus me pediu. Que eu faça uma viagem, chegue no endereço tal, e ali levante um altar e ofereça a ele o sacrifício de Isaac. Se você estivesse no lugar de Sara, o que você ia dizer para ele? Velho, você está doido. Você já está senil. Onde que foi Deus que disse um negócio desse para você? Você está ouvindo vozes por aí.
Para com essa conversa. Eu tenho para mim que ele não falou nada para Sara. Ele saiu de manhã e foi e fez a viagem. Não fazia sentido. Por que Abraão obedeceu ao Senhor? Porque ele conhecia seu Deus. Nós não precisamos entender tudo o que Deus está fazendo. Se nós conhecemos a Deus, nós vamos obedecê-lo. Eu diria para vocês que muitas coisas e aquelas mais difíceis que enfrentamos na vida, nós não vamos entender. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem é capaz de aconselhá-lo ou de decifrar aquilo que Deus faz, como Ele faz? Nós não somos capazes. Mas nós podemos conhecê-lo. E quando o conhecemos, isso acalma o nosso coração no sentido de obedecê-lo, mesmo que aquilo não faça sentido para as nossas vidas. Agora eu tenho uma pergunta: por que não oramos por transbordamento do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e discernimento espiritual? Por que nós não oramos assim? Muitas vezes porque a gente já se julga sabedor de tudo. Muitas vezes porque nós somos autossuficientes, eu vou dar o jeito e vou resolver esse negócio. Muitas vezes pode ser presunção e arrogância. Muitas vezes é que nos falta a humildade de dizermos assim: Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso ser transbordado do pleno conhecimento do Senhor. Eu não tenho que entender tudo, mas eu preciso do Senhor na minha vida para passar por isso. Para continuar progredindo, para não ficar pelo caminho. Profundidade espiritual é uma dádiva de Deus. Todos nós temos, amém? Você é salvo, você já tem essa dádiva. Precisa desfrutar dela, se apropriar dela. Profundidade espiritual também experimenta-se quando há uma oração por transbordamento da vontade de Deus. Para vocês que estão anotando, eu quero colocar aqui uma série de textos, e eu não vou lê-los agora, mas Paulo ora para buscar a vontade de Deus. Isso era normal na vida dele. Se depois você ler cada um desses textos, você vai descobrir que são orações que o apóstolo Paulo está fazendo por transbordar da vontade de Deus em sua vida. Ele entendia que sem o conhecer de Deus nós não amadurecemos. E se não amadurecemos, nós não progredimos. Ficamos pelo caminho. Isso nos leva a entender que nenhum salvo pode experimentar profundidade espiritual sem o transbordamento do pleno conhecimento da vontade de Deus. E ninguém experimentará esse transbordamento sem uma vida de oração, sem uma vida de devoção, sem o se derramar e se debruçar diante de Deus, sem, muitas vezes, simplesmente chegar diante do Senhor e chorar, sem ter que dizer uma palavra, ou se debruçar diante do Senhor e ser edificado e consolado e abençoado pela palavra de Deus, a voz do Senhor aos nossos corações. Você tem sentido falta de ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, porque a voz de Deus está aqui. Suficiente e completa, com as respostas que precisamos. Dr. Carson disse o seguinte: quanto mais aprendemos sobre Deus, sobre seus caminhos e sobre suas perspectivas, mais desenvolveremos nossa compreensão, não somente da teologia, mas também da oração. Quanto mais aprendemos sobre Deus, o caminho de Deus e a perspectiva, como Deus nos olha, como Deus nos vê, esse transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus nos fará conhecedores melhores da palavra, mas também nos fará pessoas com uma devoção, onde a oração é uma realidade. Não uma realidade idólatra, mas uma realidade onde eu vou ao Senhor porque eu preciso ouvi-lo, e não porque eu preciso pedir algo.
E a conclusão, então, pelo que você tem orado? Qual tem sido os seus pedidos de oração ao Senhor? Pelo que você e eu deveríamos orar mais? Eu entendo que nós não precisamos construir novos maquinismos, programas diversificados, organizações e métodos para a igreja, para podermos conhecer ao Senhor. Nós já temos os meios para isso. E a oração é um deles. Continuando a citar o Dr. Carson, nossas orações podem ser uma indicação do quanto o nosso mundo é pequeno e egocêntrico. Porque podem ser orações apenas concentradas em nós mesmos. E nós vivemos uma vida superficial, e nós vivemos uma vida vazia, e nós vivemos uma vida triste, e nós vivemos uma vida sem objetivos e sem alvos, porque estamos concentrados em nós. Então, talvez, nesse despertamento para um amadurecimento espiritual, a nossa maior necessidade nem seja orarmos mais. Porque muitas vezes, quando se fala de oração, sempre a ideia é que temos que orar mais. Talvez nem seja essa a sua questão, a minha questão. Talvez a questão seja como estamos orando. Qual é o conteúdo da nossa oração? Quando foi a última vez que naquele momento de testemunhos no culto, alguém pegou o microfone e agradeceu por causa dos seus problemas? Eu quero agradecer a Deus, porque eu estava lá no centro da cidade, e a hora que eu virei na rua tal, veio uma pessoa e bateu no meu carro, e acabou com o carro, e não tinha seguro, nem ela nem eu. Mas eu quero agradecer a Deus mesmo assim. Eu quero agradecer a Deus porque essa semana eu abri os resultados do exame e os resultados não foram nada favoráveis à minha pessoa. E eu agora vou ter que lidar com uma doença difícil, que tem um tratamento difícil, mas eu quero agradecer a Deus por isso. Quando foi a última vez que a gente ouviu um testemunho assim? Na hora do testemunho, alguém diz, eu estava lá entrando na rua e a pessoa veio e freou e parou a 1 milímetro. Deus é bom. Mas será que Deus não é bom se o carro bateu? Será que Deus não é bom se o carro bateu? Eu abri lá o exame e não deu nada, aleluia, glória a Deus. É claro que é um alívio, irmãos, nós somos seres humanos. Mas Deus continua sendo bom porque o resultado não é favorável a mim, mas Deus nunca perde o controle de nada. Talvez sejam indicativos de que a nossa oração precisa ser pensada e repensada. Uma oração por profundidade espiritual nos faz evitar uma vida superficial. Se você precisa dedicar mais tempo em oração e continuar só gastando tempo com uma oração superficial, você não vai se aproximar de Deus. Mas se você entende que a maturidade espiritual é o desejo de Deus para a sua e para a minha vida, a oração é um bom meio de nós alcançarmos isso. Mas ela precisa ser da maneira como o próprio Deus nos orienta. Então, vamos terminar o nosso dia, um dia tão abençoado, um dia longo, orando. Orando para que esse transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus seja derramado sobre as nossas vidas. E isso nos traga alegria e satisfação no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, tantas vezes nós deixamos de orar, porque coisas acontecem a nós e contra nós e isso nos desanima. Tantas outras vezes nós oramos intensamente, jejuamos, mas estamos concentrados apenas em nós mesmos. Por isso, olhando para as Escrituras e essa oração que o apóstolo Paulo faz, nosso pedido é o mesmo que ele fez. Que sejamos cheios do pleno conhecimento da sua vontade,
vivendo em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que o conhecer do Senhor nos livre de uma vida superficial, para que a profundidade espiritual nos dê a alegria de vivermos e servirmos ao Senhor até que Cristo venha. Obrigado pelo dia que tivemos, por tudo que o Senhor nos deu hoje, e que possamos honrá-lo com o nosso viver, em Cristo Jesus.